Olá, galerinha que nos acompanha em nosso canal do YouTube, especialmente aquelas que acompanham em nossas atualizações. Hoje nós resolvemos falar um pouco em nossas atualizações de direito penal sobre o direito de defesa que deve ser fixado pelo STF, a Suprema Corte, nos critérios objetivos, separando o usuário de drogas do traficante. Atualmente, antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir a todos que nos acompanham, que se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que façam sua inscrição, deixem ali seu like, nos ajudem a dar continuidade, certo, às nossas atualizações. Ficaria muito grato. Bom, atualmente, a criminalização sobre o consumo de drogas está na pauta do STF, a Suprema Corte, que é o Superior Tribunal Federal. A Corte Suprema, em breve, deve julgar um recurso extraordinário e decidir se o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas é compatível com a Constituição Federal, tá? E então analisar a questão que, desde o início de 2015, foi interrompido, após pedido de vista do ministro Teori Zavascki em setembro do mesmo ano. Bom, em ato contínuo, após a morte do ministro, no ano de 2017, seu sucessor, o ministro Alexandre de Moraes, ele liberou o voto vista em 2018. E desde então, o processo está na fila para entrar em pauta para o julgamento. O que trata este recurso é que tais argumentações é sobre a inconstitucionalidade do dispositivo, se há sua incompatibilidade com os princípios da dignidade da pessoa humana e a pluralidade conforme previsto no artigo 1º, inciso 3 e 5 da Constituição Federal de 88, uma vez que o sistema jurídico está todo assentado sobre a ideia de que o ser humano é digno, portanto, é livre para construir seu mundo, sua vida, através das suas escolhas, desde que elas não interfiram na dignidade de terceiros, tá? Porque não cabe ao direito penal castigar tais opções, mesmo que elas sejam lesivas ou prejudiciais. O tema também trata de que a norma penal não pode castigar a tentativa de homicídio, de automutilação, a greve de fome, o masoquismo ou qualquer outra conduta que coloque em risco apenas o titular dos bens jurídicos afetados. E mais ninguém. Cada um tem a liberdade de determinar-se de acordo com suas vontades e princípios. Essa é a ideia do pluralismo previsto na nossa Carta Magna Constituição Federal. O que se destaca é que não se discute a legalidade das drogas, as políticas de prevenção ou o tráfico. A discussão na Suprema Corte é absolutamente limitada, através de debates e de apenas se o uso deve ou não ser criminalizado. A Suprema Corte, o STF, em deferindo este recurso, significa dizer que vai afastar a sanção penal do usuário, seu registro na ficha de antecedentes, sua estigmatização. As drogas podem até seguir proibidas, mas possível ainda de sua apreensão, seu recolhimento. Mas, no entanto, o usuário não será objeto de castigo criminal. Tais argumentos, qual seja o de que punir o usuário é importante para impedir o tráfico, se torna inconsistente. No entanto, vale lembrar que nos casos de uso problemático de entorpecentes,
o usuário é a vítima. É o usuário quem sofre os efeitos do comércio e do consumo. De forma que puni-lo por isso é injusto e incoerente. Portanto, afastando o direito penal deste usuário é possibilitar a implantação de políticas de saúde, de acolhimento, de reflexão. O usuário problemático de drogas merece mais do Estado, muito mais do que ameaças de sanção penal. Mas, para tanto, vem o alerta, que parece muito relevante. Não basta ao STF apenas afastar o direito penal, o uso de droga. É preciso ir muito mais além e definir como critérios objetivos os casos de uso e de tráfico de drogas. A falta de uma distinção clara pode levar, como tem levado, a classificação de usuários flagrados com drogas como traficantes, tornando inócuo todo o esforço do Supremo em afastar o direito penal daquele que porta drogas para o consumo próprio. Em recente estudo feito pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicada, tal instituto ele publicou em sua pesquisa, intitulada, abre aspas, Critérios Objetivos no Processamento Criminal por Tráfico de Drogas, Natureza e Qualidade de Drogas Apreendidas nos processos dos tribunais estaduais de justiça comum, fecha aspas. De forma que todos os dados coletados pelo Instituto podem contribuir com o presente julgamento, o julgamento da Suprema Corte, o STF. O referido estudo também mostra, em primeiro plano, que a cocaína é a droga mais relacionada aos casos de tráfico, sendo que em 70,2% dos processos se trata de quantidade em torno de 24 gramas. A segunda droga mais encontrada é a cannabis, a maconha, apontada em 67,1% dos processos, com mediana de 85 gramas. São quantidades pequenas que apontam para o simples uso, mas são tratados como tráfico pelos tribunais. O estudo feito pelo próprio Instituto, o IPEA, ele conclui com um apontamento interessante a esse respeito, sugerindo que, se adotado o critério de quantidade de porte de cannabis com 25 gramas e 100 gramas e de cocaína entre 10 gramas e 15 gramas para presunção do porte para uso, cerca de até 50% dos processos de tráfico relacionados à maconha e de até 40% naqueles relacionados à cocaína, que poderiam ser presumidas como porte para uso pessoal. Também o Instituto, essa agência pública, fez levantamento e analisou que 4.000 sentenças de primeiro grau para o crime de tráfico de drogas, julgados na cidade de São Paulo em 2017, constatou que as pessoas negras são condenadas em maior proporção que as pessoas brancas, sendo em torno de 71% contra 67%. Ou seja, 71% de negros e 67% de brancos. E que, apesar do percentual de absorção ser similar, ou seja, 11% para negros e 10,8% para brancos, a desclassificação para posse de droga para o consumo pessoal favorece mais os brancos que os negros. Numa diferença apontada pelo Instituto,
que chega a 50% em favor dos brancos. De forma que a ausência de critérios objetivos para definir o que é uso e o que é tráfico leva ao uso de elementos subjetivos, carregados de preconceitos, como a cor da pessoa, o local onde a pessoa mora, o vestimenta e até outros distintivos sociais de classe e de raça. Diante desse quadro, não parece absurdo afirmar que a desigualdade social, a pobreza e o racismo acabam sentenciando os usuários como traficantes de drogas. Por isso, por esta razão é que, caso a Suprema Corte, o STF, reconheça a inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas, deve definir parâmetros para distinguir qual conduta do tráfico, sob pena de que todos os esforços para o reconhecimento do uso e não do tráfico seja jogado fora, morrendo então aí uma reflexão de tamanha importância. É uma oportunidade de enfrentar a desigualdade e o encarceramento em massa de forma racional e civilizada através desse recurso. Haja vista que existe uma grande diferença entre um crime e o outro, o crime de uso e o crime de tráfico, posto que o dolo é o comando para se configurar o crime. Ou seja, quem detém a droga para o consumo próprio tem a intenção de consumir. Já quem possui a droga para fim de tráfico tem a intenção de produzir ou comercializar estes entorpecentes. Também que o julgador ele tem como identificar o tráfico pelo uso compartilhado. Portanto, para que um crime de uso compartilhado de droga possa se consumir, são necessários alguns requisitos, os quais são o oferecimento da droga não ocorrer de maneira habitual e frequente, não ser oferecida com o objetivo de se auferir lucro, ser oferecida para pessoas conhecidas e próximas para juntos os consumirem. Também devemos se entender a diferença entre dependente e traficante. Enquanto o usuário, aquele dependente de drogas, faz o uso eventual, sem tomar isso parte da rotina, em sendo dependente químico, não tem este como ter o domínio sobre sua vontade de utilizar substâncias ilícitas. O que então vai transformar este hábito em uma prioridade no seu dia a dia e então afetar negativamente sua vida em diversos aspectos. Já o traficante comete o ato de entregar a consumo ou fornecer droga, mesmo que seja de graça, descrito como condutas que caracterizam, proibindo qualquer tipo de vedação, a compra, a produção, o armazenamento, a entrega ou fornecimento, mesmo que gratuito, de drogas, sem autorização ou em desconformidade com a legislação pertinente, conforme está lá previsto no artigo 33 da Lei 11.343, de 2006. Não podemos também deixar de citar que dependente
da natureza da substância para que se possa enquadrar no tráfico ou na posse para o uso próprio. No caso do traficante, que tenha sempre mais de um tipo de droga à disposição, ao passo que, para outro lado, é comum que o usuário, quando abordado pela polícia apenas com um tipo de substância ilícita, pois isso contabiliza-se mais do que o uso do que como tráfico. Ainda, se a droga for apreendida toda fracionada, isso certamente indica maiores chances de se tratar de tráfico e não de uso. Também mencionamos que a quantidade da droga apreendida com o sujeito é talvez o mais importante dos critérios adotados na prática atualmente. Por mais que seja óbvio dizer, traficantes geralmente são presos com maior quantidade de drogas do que o usuário. Ora, assim sendo, se um usuário, porventura, for surpreendido com alta quantidade de drogas, dificilmente este usuário vai escapar da prisão e da condenação por tráfico, por mais injusto que isso possa parecer. Contudo, há casos em que o usuário conseguiram comprovar que, por mais que tivesse relevante quantidade de drogas, essas drogas eram totalmente para o seu próprio consumo. Meus amados e amadas amigos e amigos, esperamos ter contribuído com todos vocês que gostam de direito penal, pelo que tratamos aqui, que é de suma importância a diferenciação entre uso e tráfico. O uso e o tráfico são totalmente diferentes. É difícil de configurar? É, mas se atentarmos para determinadas nuances e consequências, facilmente verificamos quem é usuário e quem é traficante. Meus amados, vamos ficar por aqui para não ficar cansativo. Esperamos ter contribuído, como já disse, e em uma outra oportunidade nós estaremos falando de um tema de importância para todos vocês. Forte abraço e até lá.